Olá, sejam muito bem-vindos no canal Tudo e Todos. Eu sou a Mônica e já comece aí dando o seu like, fazendo os seus comentários, compartilhando e nos ajudando a crescer cada vez mais. E hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Por que casar? Vamos lá? Bom, para a multiterapeuta e especialista em medicina comportamental, Lu de Oliver, para se casar, as pessoas deveriam cursar uma faculdade, onde aprenderiam economia doméstica, primeiros socorros, culinária, conceitos básicos de psicologia e entre outras matérias que são essenciais ao sucesso de um casamento. Você concorda? Faça aí seus comentários, ok? Bom, dessa forma entrariam no relacionamento de forma consciente e não de forma alienada, como a maioria entra. E se descobre tarde demais que não sabia nada de convivência, educação de filhos e outros assuntos pertinentes à vida a dois. Para Luer de Oliver, o casamento é uma instituição que deve ser apoiada em, no mínimo, 3 pilares: o físico, o intelectual e o espiritual. Dentro desses pilares englobam-se tantos outros como o profissional, o social, o financeiro e diversos pontos que precisam estar equilibrados para que o casal funcione verdadeiramente como parceiros e não como colegas de quarto, ou apaixonados, inconsequentes e outras formas que verificamos na atualidade. Bom, quanto aos pilares, entendamos a combinar do físico, do intelectual e do espiritual como base essencial. Ou seja, é necessário que o casal tenha um nível intelectual parecido, um conceito espiritual que também harmonize. E dessa forma, a atração física passa a ser um complemento, tornando a relação prazerosa como um todo. Se os dois trabalham na mesma área complementares, têm amigos e interesses em comum, então torna-se um casamento de almas. Tudo se resolve com diálogo. Nada abala. A união que se solidifica cada vez mais. Bom, porém esse tipo de casamento é raro. O que acontece na maioria das vezes é uma grande atração física ou, em alguns casos, interesses financeiros. É só por isso já se busca a união, por financeiro ou por questões de atração física, e é isso que acontece. Cada um entendendo ao seu modo a relação, só depois disso é que se pensa em outros detalhes essenciais ao casamento. O físico acaba servindo como combustível. As brigas, discórdias, insatisfação se acumulam. As dívidas se juntam ao caos diário e só resta o sexo, que geralmente é bom e justifica todo o resto que não vai bem entre o casal. Em geral, decide-se pelo casamento depois de poucos meses de namoro. Não sabe mais nada de casamento. Muitas vezes nem conhece o outro a fundo, como ninguém conhece ninguém mesmo. Há pessoas que sequer conhecem a si mesma. Como conhecerão as outras? Fica aí uma pergunta e uma análise pessoal para cada um de vocês. E ao unir-se apenas por amor, sem sequer pensar na responsabilidade de viver sobre o mesmo teto,
a tendência é o fracasso. Daí vem a frustração, as acusações, as separações. Há casais que, depois de um casamento sem planejamento, ao descobrirem que nada possuem em comum, buscam nos filhos ou em animais de estimação ou em outros seres as motivações de um casamento mal resolvido ou que já terminou, mas não tem coragem para desfazer o vínculo. Então, a relação que já não estava pensada nem planejada acaba se arrastando, usando como desculpa a criação dos filhos ou dos animais de estimação ou a necessidade de cuidar de algum idoso que dependa do casal. Ainda os que se casam porque a mulher engravidou ou por vários outros motivos que impedem o casal de se planejar. Aliás, aí está um dos principais segredos para o sucesso não só do casamento, mas de tudo que precisa ser solidificar. Planejamento. É por intermédio do planejamento que se estipulam as regras, os objetivos, os meios, os resultados desejados, em tudo que precisa se fortificar. E isso inclui o casamento. A quantidade de filhos, os bens que o casal já tem de forma individual ou quer adquirir em conjunto. Enfim, tudo isso deve ser planejado de forma racional, com muito diálogo, entendendo o amor como uma união de vários fatores, e não apenas a paixão só pelo físico, ou a união financeira como uma sociedade, ou ainda a busca da solução para solidão, como se viver sozinho fosse a pior situação possível. Vale um alerta: quem não consegue conviver bem consigo mesmo e necessita desesperadamente de companhia, tem que perceber que algo vai muito mal com você e procurar ajuda terapêutica vai te ajudar muito. Obviamente, não é bom ficar o tempo todo sozinho, mas não conseguir ficar nenhum tempo consigo mesmo e viver em busca de outra metade desesperadamente também são problemáticos. Na verdade, os extremos são problemáticos mesmo. Ou seja, ficar sempre sozinho ou nunca ficar sozinho é problemático. É preciso gostar de conviver consigo mesmo. É preciso gostar da sua companhia. Amar a si mesmo para saber escolher e amar o seu par. E não apenas se agarrar a alguém como uma tábua de salvação. Achar mesmo que vai ser salvo ou salva. É preciso conviver bem na solidão para saber se doar em companhia de alguém. Esse é um assunto complexo e bem abrangente, que precisa ser bem pensado antes de qualquer decisão baseada apenas na emoção. Bom, eu fico por aqui, faça seus comentários e ajude o canal a crescer cada vez mais. Até mais!